Muito bom dia para você, ouvinte da ZYL 865, Rádio Live FM, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, para o primeiro programa dessa semana, o Live Notícias, música e informação na medida certa, a partir de agora comigo, Paulo André Barbosa, e ao meu lado, sempre ele, Léo Pulha. E aí, Léo, como é que tá? Bom dia. Bom dia, Paulo, tá tudo ótimo, sempre animado. Bom dia, Paulo, tá me ouvindo? Ouvindo bem? Maravilha, então, é isso aí, segunda-feira. Semana começando animada aqui na Live FM 100.7, fazendo música e informação na medida certa até às 9 da manhã. E a participação sua, ouvinte, é muito importante. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 22997971007. Rapaz, estão faltando aí 114 dias, porque hoje é dia 8 de setembro, para acabar o ano de 2025. Setembro já foi embora. E ontem teve aí, né, o 7 de setembro, com vários desfiles e confusão aqui na região. Bem, vamos trazer agora as manchetes de hoje. São 7 horas e 3 minutos. Destaques do dia. 7 de setembro termina em confusão em Campos. Também, Força Tarefa tenta salvar filhote de baleia encalhado em Gruçaí, mas animal não resiste e morre na beira-mar. Família cobra resposta para caso Rafael, que ficou paraplégico após ser baleado em Campos. Câmara Municipal de Macaé aprova o Estatuto da Mulher Parlamentar. Carlo Acutis é canonizado no Vaticano e se torna primeiro santo da geração millennial. Também, Câmara Municipal... denúncia aponta descumprimento da lei da laqueadura em Campos. 54 apostas vencem na Loto Fácil da Independência e cada uma leva 4,2 milhões de reais para casa. Rússia faz o maior ataque aéreo a Kiev desde o início da guerra. Mais de 800 drones atingiram a capital da Ucrânia. Artista de São Fidélis participa da exposição no Centro de Artes L8 no Rio de Janeiro. Brasil garante bronze no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. No GP da Itália de Fórmula 1, Verstappen vence, quebra jejum e Bortoleto termina em oitavo. A LERJ aprova projeto que garante ingressos populares em jogos de futebol no Rio. E vamos entrevistar daqui a pouco Júlia Barbosa, que é assessora-chefe de projetos socioeconômicos do Instituto Guaicuí. Ela vai falar com a gente sobre a tragédia lá de Brumadinho. Os impactos ao meio ambiente, os impactos à população. Uma ótima entrevista às 8 aqui, hoje no Live Notícias, que está no ar a partir de agora. Live Notícias. Uma data que celebra o papel fundamental dos profissionais na recuperação e prevenção de problemas de movimento e função, alinhando os seus valores e promovendo a categoria em todo o mundo. Categoria muito importante. O fisioterapeuta ganhou muita força, né? Naquela época da Covid, a fisioterapia respiratória, e hoje a fisioterapia está presente em vários momentos da vida de qualquer pessoa, né? Inclusive para quem trabalha, pode ter lá a sua LER, né? Na frente do computador, a postura, enfim. Grande profissão, parabéns a todos os fisioterapeutas também e à profissão fisioterapia. Aniversário de Vitória, capital da onde? Do Espírito Santo. Em 1551, então, Vila da Ilha de Santo Antônio foi oficialmente elevada à categoria de Vila de Vitória. O nome foi dado em referência à vitória dos portugueses sobre os índios goitacazes, que resistiam à colonização da região, os nossos ancestrais, donos da nossa terra, né, Léo? Você vê a importância dos goitacazes, né, Paulo? Os portugueses deram o nome da capital do Espírito Santo de Vitória, porque eles conseguiram finalmente vencer os goitacazes. E a extensão que os goitacazes tomavam, né, nessa região toda, que não era só Campos, é toda a região. Vamos lá, temos os aniversariantes famosos do dia. Daniel, cantor brasileiro, nasceu em Brotas, está com 57 anos, está novo ainda o Daniel, né? Sim, Daniel, que fez dupla com João Paulo, faleceu, depois seguiu carreira solo. Grande cantor. Hoje também é aniversário de outra grande cantora, também compositora, arranjadora e instrumentista, a Ana Carolina, que é mineira de Juiz de Fora, nasceu em 74, completa hoje 51 anos. Rapaz, eu tinha uma amiga que no programa de rádio que ela fazia, na rádio que a gente trabalhava, ela sempre botava a música Tô Saindo, da Ana Carolina, quando ela ia embora, né? É a Yara Lima, grande contadora de história, formada em turismo.
Aí eu falei assim, cara, todo dia você coloca essa música, é que eu tô saindo. Eu falei, então tá. Aí eu tirei a música da programação pra ela não tocar mais. E ela, a filha da Elis Regina, né? E do César Camargo Mariano, a Maria Rita. Ela nasceu em São Paulo em 77, 48 anos. A Maria Rita hoje entrou bem no samba, né? Ela tá cantando bastante samba. Uma voz muito parecida com a mãe, mas o estereótipo de ser mãe, uma das maiores cantoras do mundo e uma das maiores cantoras do Brasil, né? Sempre as pessoas querem fazer comparações, mas é uma grande cantora. Conseguiu estabelecer sua própria carreira, né? Para além de ser filha de Elis Regina. Hoje é aniversário também do craque Neto. Jogador, comentarista. Hoje comentarista esportivo, ex-jogador do Corinthians. Ele nasceu em Santo Antônio da Posse, São Paulo, em 66, completa hoje 59 anos o Neto. Mas eu vou te falar, o Neto, eu não ouvi. Craque Neto. Aí ele falou: você jogou de onde, mãe? Você jogou de onde, pai? Você jogou de onde? Joguei no Corinthians, pai. Presta atenção, craque ele não foi muito não, mas ele como comentarista é polêmico, né? Ele bate e assopra. Não, ele bate e assopra. Agora, aniversário da minha ex-professora da faculdade, Cidinha Cunha. Um beijão pra você, Cidinha. Você que me deu aula lá na faculdade de publicidade, né? E você, Léo, tem conhecidos aí? Tem, aniversário hoje do Henrique Beck e do Miguelito Machado. Parabéns pra vocês. Henrique Beck, é isso mesmo, também tá aqui, é meu amigo também. E o Bruno Lemos também é aniversariando hoje. Pra você que tá comemorando aniversário, sinta-se parabenizado aqui pela equipe Live FM. Daqui a pouco tem previsão do tempo e trânsito aqui em nossa região, trânsito muito violento, né? Final de semana sempre com acidentes, com batidas, enfim. Vamos lá, daqui a pouco a gente tá de volta. Live Notícias, Rádio Live FM. Previsão do tempo live. São 7 horas da manhã, 21 minutos, nessa segunda-feira, dia 8 de setembro, e hoje teremos um dia nublado aqui em Campos dos Goytacazes, à noite também com muitas nuvens, temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 25 graus, porém não há perspectiva de chuva, segundo o Climatempo. O vento é um vento sudoeste, leste, 12 km por hora, a umidade 66% e a mínima e a máxima é 87%. Só nasceu hoje às 5 horas da manhã e 49 minutos e vai se pôr às 5h37 da tarde, Paulo. Realmente a previsão de máxima hoje é de 25 graus, tem tempo bem nublado, essa chuva pode ou talvez não apareça, né? Agora fez frio bastante ontem, vento sul, né? Em Atafona e também em São João da Barra, estive por lá, muito frio. Na beira do mar ninguém chegava perto, né? E teremos aí essa semana, amanhã, teremos 31 e 21, quarta 28 e 17, quinta 29 e 19, sexta-feira 25 e 19, sábado máxima 23 e 18, previsão aí de chuva, né? E domingo 24 e 18 graus. Trânsito Live. E o trânsito apresentando, como sempre, as retenções pontuais em toda 28 de março da extensão, principalmente da Beira Valão em direção ao trevo da Presidente Kennedy, também da entrada da RJ 216. Temos também a concentração de veículos interessante aqui na Beira Valão, antes de chegar aqui a 28, o pessoal que vem do Parque Rosário, Parque São Benedito, para cruzar aqui. E pontuais retenções em frente aos colégios, como sempre, né? Somente os colégios particulares da Avenida Pelinca, né? Formosa também, enfim. Tem algum vídeo aí mostrando algum problema no trânsito? É só mandar pro 22997971007. Aqui tem mais. Muito mais música. Live FM. Você por dentro de tudo. Desfile do 7 de setembro termina em confusão em Campos. 7 horas e 26 minutos. O desfile aqui de 7 de setembro, realizado ontem no CEPOP, tinha como tema as mudanças climáticas, mas acabou em confusão. Movimentos sociais disseram ter sido agredidos pela Guarda Municipal e o secretário de Comunicação do PT, Gilberto Gomes, foi encaminhado à delegacia acusado de racismo. Ele foi detido após questionar um homem negro que carregava uma bandeira da monarquia. Período da escravidão do Brasil. O partido reclamou de abuso da guarda. Em Brasília, o desfile foi comandado pelo presidente da República, Lula, e o público gritou sem anistia, em referência à proposta que está sendo costurada no Congresso para anistiar envolvidos na tentativa do golpe de 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, mais de 40 mil pessoas foram à Avenida Paulista, em São Paulo, e à Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, pedir a anistia
para o ex-presidente Jair Bolsonaro antes mesmo dele ser condenado. O julgamento por tentativa de golpe será retomado amanhã no STF em Brasília. O que me chama a atenção foram as bandeiras dos Estados Unidos e as bandeiras de Israel. Bandeiras enormes dos Estados Unidos, né? Bem, tinha até um bandeirão dos Estados Unidos de São Paulo. Afinal de contas, em que país nós estamos, né? Live Notícias. Filhote de baleia encalhado em Gruçaí, mas animal não resiste e morre na beira-mar. Meio Ambiente. Notícias regionais. Moradores que passavam pela praia de Gruçaí na manhã de sábado se depararam com uma cena atípica. Filhote de baleia encalhado na areia da beira-mar. Imediatamente perceberam o problema, as primeiras pessoas começaram a se mobilizar e acionar o poder público para tentar salvar o animal. Uma força-tarefa foi montada entre a Secretaria de Meio Ambiente de São João da Barra e outros órgãos da Prefeitura em conjunto com populares que marcaram presença no local. A intenção inicial era manter o animal hidratado até a chegada de especialistas e dos responsáveis pelo monitoramento da baleia do Instituto BW. Inicialmente o animal estava com vida e resistia enquanto recebia ajuda, mas horas depois ele morreu na beira-mar. Em nota, o Instituto BW confirmou que um filhote de baleia jubarte foi encontrado na praia de Gruçaí. Equipes do próprio Instituto prestaram os primeiros socorros seguindo os protocolos técnicos, mas o animal, com 3,9 metros de comprimento, não resistiu. Uma necrópsia será realizada para identificar as causas do encalhe e da morte. E ainda segundo o Instituto, o encalhe pode estar relacionado à migração natural da espécie rumo a águas tropicais, onde as baleias se reproduzem e os filhotes se desenvolvem. A população de jubartes, que já esteve ameaçada pela caça, hoje passa de 25 mil indivíduos, mas ainda sofre com ameaças naturais e humanas, como a poluição dos mares, não é? É uma cena triste, né? Os populares tentaram. Ela tem 3,9 metros, um filhote, mas quanto devia pesar, não é? Agora vai ser feita essa biópsia e depois o animal deve ser enterrado, né? Para evitar aí o acúmulo a restituição dessa carcaça para o oceano, né? Live FM. Família cobra resposta para caso Rafael, que ficou paraplégico após ser baleado em Campos. Há exato um ano, o jovem Rafael Vasconcelos teve sua vida mudada após ser baleado em uma tentativa de assalto no bairro Santa Amaro, em Campos. A vítima ficou paraplégica e, como protesto, familiares e amigos se reuniram neste sábado em frente à Delegacia de Polícia do Centro para cobrar respostas para o caso. Ninguém foi preso pelo crime até o momento. A manifestação teve o objetivo de chamar a atenção para o caso do jovem que levou um tiro nas costas quando andava de bicicleta. Como sequela, o Rafael ficou paralítico e vem enfrentando dificuldades com muita garra. Bem, o sentimento de indignação da família e amigos é muito grande por conta da falta de resolutividade por parte das autoridades policiais. De acordo com os familiares, até o momento ninguém foi preso. A polícia chegou, na época, a divulgar um cartaz com uma foto de um dos envolvidos. Mas, até hoje, não há novidades aí sobre o crime, né? Impunidade, né? Uma impunidade. A família já sente a dor do Rafael vivendo essa situação, a impunidade torna o sentimento ainda pior. Né, infelizmente, né, um assalto que teve aí um tiro, né, que tirou aí a mobilidade do Rafael. Live FM 100.7. Live Notícias. Rádio Live FM. Câmara Municipal de Macaé aprova o Estatuto da Mulher Parlamentar. Notícias regionais. Os vereadores de Macaé aprovaram por unanimidade na semana passada o Estatuto da Mulher Parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público, além das vereadoras. A legislação protege também filiadas a partidos, candidatas e representantes de cargos ou empregos públicos, como servidoras e secretárias municipais. O projeto de lei 53 de 2025, que instituiu o Estatuto, recebeu 3 emendas, também com aprovações unânimes. As propostas criam, na casa, uma ouvidoria específica para as mulheres agredidas, reservam 30% de representatividade feminina nas comissões da Câmara e garantem acompanhamento psicológico para as vítimas. O projeto de lei segue agora para a sanção ou veto do Executivo. E lembrando para você, ouvinte da Live FM, que daqui a pouco teremos uma entrevista com a Júlia Barbosa, que é assessora do Instituto Guacuí, que vai falar sobre Brumadinho, todos os impactos, tudo que está acontecendo nesse processo de indenização e também de mitigação de todo o problema que aconteceu lá há quase 7 anos, né, Léo?
É isso aí, foi em 2015, uma tragédia terrível, com um impacto social e ambiental enorme. Vamos ver, saber o que está acontecendo, o que está sendo feito para mitigar esse problema. Onde você estiver. Live. Live FM. 7h46, Carlo Acutis é canonizado no Vaticano e se torna o primeiro santo da geração milenial. Notícias internacionais. O Papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis, conhecido agora como o primeiro santo da geração Millennium, em cerimônia realizada ontem no Vaticano. Segundo estimativas, mais de 80 mil pessoas acompanharam a missa na Praça de São Pedro. Chamado de padroeiro da internet, Acutis conquistou uma legião de devotos e ganhou fama por usar o seu talento em computação para evangelizar online. Esta também foi a primeira cerimônia de santificação conduzida pelo pontífice, eleito para o posto mais alto da Igreja Católica em maio. Segundo estimativas do Vaticano, mais de 80 mil pessoas acompanharam essa missa na Praça São Pedro. Com a canonização, ele passa a ser chamado de santo para a Igreja Católica. Essa classificação significa reconhecer que a pessoa viveu de forma santa e está no céu. Na mesma cerimônia, o Papa canonizou Pier Giorgio Frassati, um jovem italiano conhecido por ajudar os necessitados que morreu de poliomielite na década de 1920. É importante lembrar também, Paulo, que essa cerimônia de canonização ela já estava marcada, mas ela foi adiada pelo falecimento do Papa Francisco. E o Carlo Acutis ele tem uma relação com o Brasil pelo seguinte: para ele ser canonizado, precisou ser provado 2 milagres atribuídos à intervenção do Carlo Acutis, agora São Carlo Acutis, né? E um desses milagres aconteceu aqui no Brasil. Um garoto que foi curado de uma doença incurável por intervenção do santo. É isso aí. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Live Notícias. Você por dentro de tudo. Denúncia aponta descumprimento da lei da laqueadura aqui em Campos. Um relato sobre o descumprimento da legislação que garante às mulheres o direito de realizar a laqueadura logo após o parto normal chegou à imprensa na última semana. O procedimento, que é assegurado pela Lei 14.443 de 2022, não estaria sendo realizado no Hospital Plantadores de Cana, em Campos. Segundo denúncia feita por uma profissional da Secretaria Municipal de Saúde, médicos do setor de ginecologia cirúrgica do HPC têm recusado os pedidos de laqueadura quando o parto ocorre de forma normal, alegando ordem superior. Ele disse que o pessoal que precisa é de baixíssima renda, gente muito sacrificada. Agora mesmo saiu uma jovem de 23 anos com 5 filhos que fez todo o processo, mas não conseguiu realizar a laqueadura porque foi parto normal. Isso é contrário à lei. A funcionária explica que o processo é composto por etapas que envolvem avaliação do serviço social, acompanhamento psicológico e parecer médico. Uma vez incluído, o documento deveria assegurar a realização da cirurgia, inclusive durante a internação para o parto, seja ele cesárea ou normal. No entanto, os pacientes têm encontrado a negativa para a realização do procedimento. A situação foi até comunicada à Secretaria de Saúde através de ofício, foi o que explicou a funcionária. Aguardar aí o posicionamento, né, da Secretaria de Saúde e também da direção do Hospital Plantadores de Cana. Sente o clima. Onde você estiver. Live FM. Live Notícias. Rádio Live FM. 8h02, você está ouvindo a Live FM e agora vamos entrevistar a Júlia Barbosa, que é cientista social, historiadora e mestre em estudos culturais, que trabalha hoje como assessora-chefe de projetos socioeconômicos do Instituto Guaicuí. Live Entrevista. Bom, vamos lá, bom dia, Júlia. Primeiramente, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, gente. Também é um prazer estar aqui com vocês na Live FM. Muito bem, Júlia, você que é nascida em Campos, né, formada aqui pela UENF, fez seu mestrado lá em Viçosa e você já atuava aqui nos territórios, que era um projeto também de mitigação aqui na região, e hoje você é assessora do Guaicuí. A primeira pergunta é, o que é o Instituto Guaicuí, Júlia? Bom, para começar a falar do Instituto Guaicuí, eu preciso voltar um pouquinho lá em 97, quando a Faculdade de Medicina da UFMG, em Minas Gerais, realizava alguns projetos com os alunos de internato rural. Então, eles passavam 3, 4 meses nos interiores de Minas Gerais e perceberam que boa parte das doenças tinham relação com o uso de água não tratada. E aí a universidade começou um projeto para a recuperação dos mananciais e utilização mesmo de água tratada
em Minas Gerais. E eles escolhem a bacia do Rio das Velhas, que é o rio hoje que abastece a Grande BH, né? E que é paralelo ali ao Rio Paraupeba. Guaicuí, inclusive, é como os indígenas chamavam o Rio das Velhas. Então, esse é um projeto, um instituto, né, do terceiro setor, que nasce de um projeto de extensão da universidade no ano de 2000. E ele atua há 25 anos, há mais de 25 anos, na preservação das águas, né? E aí, quando a gente teve o rompimento da barragem em Brumadinho em 2019, a gente teve o estabelecimento das assessorias técnicas independentes. Esse independente é independente da Vale, né, daquela que é a poluidora, né, a criminosa poluidora, e as pessoas atingidas elegeram o Instituto Guaicuí como uma das assessorias técnicas que atende hoje o Rio Paraupeba, né? Então, o Instituto Guaicuí, ele tem uma história, mas nesse momento eu trabalho dentro da ATI Paraupeba, que atende 2 regiões das 5 regiões que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Essas 5 regiões compreendem 26 municípios. A região 1 é só o município de Brumadinho, a região 2 são alguns municípios ali mais colados em Brumadinho, a região 3 são os municípios da Grande BH, ali Betim, por exemplo, é um município que foi atingido. Região 4 é o final do Rio Paraupeba, ali o Baixo Paraupeba, que a gente vai falar muito sobre a represa de Retiro Baixo, né? Que ela lacra um pouco a descida dos rejeitos, a gente pode falar melhor sobre isso. E a região 5 é a represa de Três Marias, que é uma região muito grande, que é o represamento de água entre o Rio São Francisco e o Rio Paraupeba. Então, a gente tem ali alguns municípios e o Guaicuí hoje atua nas regiões 4 e 5 desse atingimento tão grande, né? Desse crime que ocorreu lá em 2019. Júlia, você pode lembrar aqui para os nossos ouvintes qual foi esse crime em 2019, né? Por que aconteceu o rompimento da barragem e qual foi o impacto desse rompimento na natureza e na população de Minas Gerais? Posso sim, mas não sei se eu dou conta de dizer para vocês o tamanho do prejuízo e do atingimento desse crime. Essa barragem rompeu em janeiro de 2019, matando 272 pessoas. É importante lembrar que a maioria delas estava almoçando, eram funcionárias da Vale. Então, a Vale sabia que a área de almoço estava no curso do rompimento da barragem, caso ela viesse a romper, e ela veio a romper, né? A gente também tem pessoas que morreram numa pousada, agricultores, inclusive 2 nascituros, né? 2 profissionais que estavam grávidas e que faleceram grávidas. Então, foram 272 joias, que nós chamamos, que perderam suas vidas, né? Que foram assassinadas por esse rompimento. Além disso, a gente tem um rio inteiro que foi contaminado, né? Até hoje, a gente pode falar melhor sobre isso, a Vale só dragou 2 quilômetros do rio, então a gente tem um atingimento de proporções inimagináveis. A extensão dali até a Foz... A gente tem, são 26 municípios que foram atingidos, né? Então, eu não consigo dizer para vocês em quilometragem, a extensão, mas assim, a gente hoje, por exemplo, o Brumadinho está ali na região metropolitana de Belo Horizonte e a represa de Três Marias está no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Olha só. É a região do sertão, né? Ali do Cerrado. Então, a gente tem um tamanho imenso de danos que ainda não foram calculados completamente, né? Então, a gente tem... hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente tem um dos programas de indenização coletiva, que a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, a gente tem mais de 200 mil pessoas que acessam. Então, a gente, por aí, já tem uma dimensão, né? Que são pessoas que estão a 1 quilômetro do rio, tem um recorte específico, né, de agravamento do dano para receber esse recurso, mas eu não consigo dizer para vocês o tamanho das perdas que a gente tem, porque isso ainda vai ser, a longo prazo, medido, né? Esse ano mesmo aqui no Live Notícias nós demos destaque a uma manchete, né, que foram feitos exames e que coletas urina. Na urina de crianças e de população com presença de metais pesados. Pois é, isso é bem importante. A Fiocruz, ela que fez essa pesquisa, ela fez essa pesquisa no município de Brumadinho. A pesquisa deu em 100% das amostras de urina das crianças contém pelo menos um dos 5 principais metais pesados que o rompimento
que a gente mede pelo rompimento. Despejado né? na natureza. E é importante dizer assim, que a gente acessa esses 5, porque eles são os 5 hoje já previstos pelos programas de saúde para serem detectados, porque a gente tem uma série de outros que os exames não detectam. E é até importante a gente dizer que hoje tem em curso, no estado de Minas Gerais, a elaboração de uma política pública para acompanhamento de saúde de pessoas atingidas por desastres minerários ou, inclusive, pela atividade da mineração. Porque municípios que têm atividade de mineração têm, vira e mexe, contaminação da água por, às vezes, enfim, despejamento de metais indevidos em menor escala. Falta de EPI, por exemplo? Por exemplo. Então, a gente tem uma série de atingimentos que são também realizados por municípios que têm atividade minerária. Essa política está sendo construída, inclusive, com a participação das pessoas atingidas. E eu queria fazer um convite à comunidade campista, da academia, porque o Guaicuí, por exemplo, produziu dados. A gente, durante alguns anos, teve a possibilidade de fazer pesquisas, não só o Guaicuí, mas como as outras 2 assessorias técnicas, que é o NACAB e a AEDAS. E esses dados estão disponíveis para pesquisa. Então, se você jogar no Google Instituto Guaicuí, Banco de Dados e Estudos, você vai ter acesso a esses dados de saúde, ambientais, para poder analisar, né? Porque a assessoria ela não teve condições de fazer uma análise robusta em relação a esses dados, e a gente acha que é uma responsabilidade social, e com tudo que a gente teve acesso, né? De que esses dados sejam disponibilizados para a academia. Então, pesquisadores que tenham interesse podem acessar esses dados. Júlia, o que pode ser feito, o que está sendo feito para mitigar essa tragédia? Pois é, hoje a gente tem um processo que é o seguinte: as indenizações individuais, elas ainda não foram sanadas, né? Então, ela ainda está em processo judicial. Quer dizer, a gente tem quase 7 anos do rompimento e as pessoas ainda não tiveram acesso às suas indenizações. Inclusive, a assessoria técnica independente, ela é resultado de um projeto de lei, que era o projeto estadual que a gente chama de PEAB, que é Política Estadual de Atingidos por Barragens, e que hoje a gente tem uma lei nacional sancionada pelo governo Lula também, para acesso, para legislar mesmo e organizar nacionalmente políticas para atingidos por barragens. Então, a assessoria técnica independente hoje ela é um direito. Bom, esse foi o primeiro direito que chega para mitigar, porque você tem acesso, as pessoas atingidas têm acesso a advogados, agrônomos, sociólogos, antropólogos, enfim, você tem uma série de profissionais interdisciplinares que vão levantar os danos que essas pessoas sofreram para a gente construir o que chamamos de matriz de danos e elas entenderem como que elas podem ser indenizadas. A gente tem, por exemplo, notícias de tentativa de acordo da Vale para indenizar R$10 mil uma pessoa que perdeu um sítio com produção de agricultura, um projeto de vida, que é comprar um sítio aposentados, né? Danos à saúde, uma série de outros danos que se a gente for enumerar aqui, a gente leva uma entrevista inteira para falar sobre isso. Então, as assessorias elas são um direito que mitiga minimamente esses danos. Mas os danos individuais ainda não foram sanados, né? O acordo para a indenização, por exemplo, das vítimas fatais, dos familiares de vítimas fatais, veio agora em julho, e algumas famílias não aderiram, inclusive, ao acordo, e os valores também não foram divulgados por uma questão de segurança. Mas o fato é que nem mesmo os familiares de vítimas fatais tiveram direito ao seu luto, né, e à sua justiça. Então, é importante a gente dizer isso. O que a gente tem hoje palpável? É o acordo para a indenização dos danos coletivos e difusos. E o que são os danos coletivos e difusos? Né? É aquele que atinge a coletividade, que não pode ser identificado e mesurado por pessoa. Então, são danos que têm um atingimento de coletividade. O Estado, por exemplo, ele é atingido coletivamente, né? E aí, o Estado de Minas Gerais, então, assina junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais, um acordo de indenização. O valor do acordo é de quase 37 bilhões de reais. Esse acordo, então, é para projetos de desenvolvimento econômico e políticas públicas para os municípios, projetos de demanda das comunidades, que é o que eu hoje atuo mais diretamente acompanhando a aplicação, e a gente tem também o programa de transferência de renda, que era para mitigar, de fato, com alguns recursos de um salário mínimo a meio salário mínimo, dependendo da região que a pessoa morava.
Também está previsto o dano difuso. O dano difuso é o dano ao ambiente, né? Então, o dano ao rio é um dano difuso. Você não sabe quantas pessoas você atinge, né? Ele é amplo, né? E aí, os danos difusos, eles não têm teto. Mas, por isso mesmo, a Vale só dragou até hoje 2 quilômetros do rio, como eu disse para vocês, né? Porque ela é a responsável pela parte da recuperação ambiental. Isso também é um problema, gente, porque quando o Estado assina com a Vale e com o Ministério Público Estadual, Federal e Defensoria Pública esse acordo, ela se responsabiliza por executar uma parte. Como é que você delega para a poluidora a reparação? Né? Então, isso é um dos primeiros problemas que a gente tem desse acordo judicial. Uma outra parte, as instituições de justiça administram junto às assessorias técnicas e a gente tem também algumas executoras, como, por exemplo, a FGV, hoje ela é responsável pelo programa de transferência de renda. Ela também é auditora do programa de políticas públicas, que tem uma parte desse recurso que é para os municípios, né? Saneamento básico, regularização fundiária, entre outras políticas. E aí, eu queria só fazer uma observação com vocês que é importante fazer. 36 bilhões foi o valor dessa indenização coletiva, dos danos coletivos. Só no ano de 2022, a Vale lucrou 109 bilhões, mais ou menos, de reais. No ano de 2023, 80, se eu não me engano. Nesse ano, ela lucrou um pouco menos, 24, né? No último ano. Ela lucrou por volta de 38 bilhões. Mas o que ela está dizendo para o mundo? Ela está dizendo que um crime desse tamanho, que um rompimento desse tamanho, custa, no máximo, o lucro do ano que ela menos produziu. Então, ficou muito barato. Inclusive, quando ela fecha o acordo, a ação da Vale sobe na Bolsa de Valores e ela recupera o selo verde, ou seja, como se ela tivesse muita responsabilidade ambiental com a sua atividade minerária, né? E aí, acho que mais um ponto que acho que é importante ressaltar, hoje a gente tem mais de 28 mil barragens cadastradas no Brasil, mas a gente tem, como você me perguntou mais cedo aqui, antes da gente entrar no ar, né? Mais de 615 barragens com iminente risco de rompimento, né? Bom, aí você pode me perguntar. E, Júlia, a gente vai aproveitar para perguntar, eu ia fazer essa pergunta para você, se antecipou, porque ainda há risco iminente. Minas Gerais, né, como você falou, tem várias barragens. A gente vai fazer um bloco comercial rapidinho. Se alguém quiser participar, mandando o WhatsApp 22 99797 1007 para essa entrevista importante, né? Porque a Rádio Live está sempre ligada no meio ambiente, preocupada com o meio ambiente, preocupada com o futuro, né, do mundo em termos ecológicos, e a gente volta daqui a pouco, não é isso, Léo? É isso aí. Você está ouvindo Live Notícias. Daqui a pouco tem mais. Bom, são 8 horas da manhã e 20 minutos aqui no Live Notícias. Nós estamos entrevistando a Júlia Guimarães Barbosa, cientista social, historiadora e mestre em estudos culturais, que trabalha como assessora-chefe de projetos socioeconômicos no Instituto Guacuí, e está conversando aqui para a gente sobre a tragédia, né, de Minas Gerais, do rompimento das barragens. E, Júlia, vou retomando o que a gente estava conversando antes do intervalo. Quantas barragens ainda existem com risco de rompimento lá na região? Pois é, eu acho que essa pergunta é importante porque algumas pessoas dizem assim, e pode acontecer de novo? A pergunta nunca é pode, é quando vai acontecer. Hoje a gente tem mais de 615 barragens espalhadas, não só em Minas Gerais, mas em outros estados do Brasil, com risco de rompimento. Então, elas entram em descomissionamento, é o que a gente diz, né? A gente, por exemplo, do Instituto Guacuí, assessora uma comunidade em Ouro Preto que está com esse risco de rompimento e a barragem dele está em descomissionamento, né? Para quem não conhece Minas Gerais, é aterrorizante falar sobre barragem, porque você às vezes entra nas comunidades e tem placas dizendo assim, zona de autossalvamento, e uns bonequinhos correndo, como se você fosse responsável pelo seu próprio salvamento. Você não tem o que fazer. Tocou a sirene, você tem que correr. Os rejeitos da Vale, por exemplo, de Brumadinho, eles levaram 15 segundos para chegar até a região onde estava o refeitório dos profissionais. Então, que tempo é esse, né? Que tempo é esse? Então, é quando? E aí eu queria só trazer uma observação, que o movimento de atingidos por barragens no Brasil, ele diz, inclusive, que o Brasil é atingido por barragem.
Se a gente falar que de todas as hidrelétricas, as barragens de mineração, inclusive as commodities, porque se a gente falar da plantação de soja, por exemplo, você está falando de grandes áreas como barreiras mesmo, que utilizam água, que utilizam agrotóxico. Então, assim, a gente tem um processo no Brasil extrativista, neoextrativista, inclusive, que pretende-se, né, como se... é o que a gente tem de riqueza no Brasil, mas, na verdade, nem o Estado de Minas Gerais depende tanto do extrativismo de minério, né? Ele não representa 6% do PIB, quer dizer, do Brasil, né? E em relação a Minas Gerais, uma porcentagem pequena também. Então, é importante dizer que a gente precisa de um modelo de mineração que não seja tão predatório. Hoje, a gente tem tecnologia, por exemplo, para não fazer barragens líquidas, né? Mas é muito mais caro. A Vale faz isso na Austrália, a Vale faz isso no Canadá, mas no Brasil isso não é feito. É diferente, né? E a lei que foi aprovada agora no Congresso agrava ainda mais a nossa relação com o extrativismo minerário no Brasil, né? Essa lei que, né, infelizmente, foi aprovada pelo Congresso. Júlia, agora vamos para a gente ter números, né? Sim. O que já foi pago dessa indenização? Quem recebeu? Você já disse que as vítimas ainda não receberam indenização nenhuma. E esse dinheiro, já saiu esse dinheiro? Foi para onde? Como está sendo usado? Pois a parte da indenização individual, realmente a gente não tem. Tá? O processo, inclusive, está travado no judiciário, o STJ travou agora, pediu vistas, então ele demora, porque tem muito recurso mesmo, a Vale tem muito poder, né? Então, os recursos, eles são constantes e diários. Mas o que a gente tem de concreto é a indenização dos danos coletivos e difusos, que eu comecei a dizer para vocês. Então, 37 bilhões foram pagos para a indenização dos danos coletivos e difusos. Desse recurso, parte era do governo do Estado mesmo, para indenizar o próprio governo do Estado, que foi utilizado pelo governo Zema, por exemplo, para a construção de rodoanel. Foi distribuído recurso para todos os municípios de Minas Gerais, ao invés de focar nos municípios que foram atingidos pelo rompimento, né? Então, você vê que a utilização desse recurso e a disputa por esse recurso ela é muito grande, né? É política, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender que, para as pessoas atingidas, de fato, pouco chegou. Eu posso te dizer que Brumadinho, por exemplo, tem uma política de projetos de políticas públicas específico que a gente chama de anexo 1.4 desse acordo. E lá tem todas as regras para essa execução. Essa talvez tenha sido um pouco da reparação que tenha chegado para o município de Brumadinho, mas que também causa outros danos, porque você está falando de obra, você está falando, enfim, de uma série de políticas que causam transtornos à população. E para os municípios que estão ao longo do Rio Paraupeba e na represa de Três Marias, a gente também tem alguns projetos de políticas públicas que chegaram. Na prática, foi isso. Para as comunidades atingidas mesmo, rurais, por exemplo, nós trabalhamos no Instituto Guaicuí com povos indígenas, quilombolas, povos ciganos, ribeirinhos, barranqueiros, fora os povos e comunidades tradicionais, pessoas que vivem lá, que têm seus projetos de vida, idosos, agricultores familiares, pescadores. Pescadores e pescadoras, nem se fala, né? Pescadores artesanais. Perderam tudo. Três Marias já foi considerada, hoje eu não sei se é a primeira ou a segunda, tá? Para não falar mentira aqui para vocês, mas já foi considerada a segunda maior produtora de tilápia do Brasil. Então, a gente tem uma cadeia da piscicultura muito importante também que foi atingida. Cadeia do turismo e do comércio nessa região, que é bem importante. O Rio São Francisco, por exemplo, nós atendemos ribeirinhos do Rio São Francisco. A gente não tem nenhuma comprovação de contaminação lá por causa da série histórica, tá? A gente precisa de uma série histórica para entender se há contaminação. E o Rio São Francisco, ele é pós-represa de Três Marias. Mas o estigma já atingiu essas pessoas. Então, pessoas que viviam da venda do peixe, da pesca, e que viviam do turismo, hoje têm a sua renda diminuída para menos da metade, né? Então, os danos são enormes e essa reparação coletiva, dos danos coletivos, ela devia estar focada nesses municípios e o governo do Estado ele utilizou esse recurso de forma mais ampla, né? Que, na prática, ele pode fazer isso, porque a indenização é do próprio Estado. Do próprio Estado. Mas a gente pode perguntar se isso é ético, né? Assim, enfim, a gente tem uma série de outras perguntas que a gente pode fazer em relação a isso. Mas, na prática, então, o que a gente tem é a indenização dos danos coletivos e difusos. Júlia, acho que a gente falou muito aqui em número, né, que é uma tragédia de uma magnitude terrível, mas a gente tentar humanizar essa conversa. Tem alguma história você lidando com a população de alguma pessoa que te marcou muito? Gente, muitas. Muitas, e aí né, eu Júlia? me emociono de falar, assim, a gente trabalha hoje
com o que a gente chama de comissões de pessoas atingidas. Porque a gente precisa organizar as pessoas para que elas tenham acesso à reparação. Então, a minha parte do trabalho é acompanhar os projetos de demanda das comunidades. Tem 2 bilhões de reais que vão ser destinados para a construção mesmo de projetos, elaboração de projetos com as pessoas atingidas, que, por exemplo, não podem mais trabalhar. Então, assim, o pescador ele não pode pescar mais. O que ele vai fazer? Ele precisa de uma outra renda. Então, a gente vai começar a desenvolver esses projetos com as pessoas atingidas. E, em muitos momentos que a gente está com elas, assim, elas trazem histórias de eu perdi o meu sonho. Então, por exemplo, senhores e senhoras de 70, quase 80 anos que foram para lá se aposentar e falam assim, meus filhos e meus netos não vêm mais me visitar. Eles não vêm mais à minha casa. Pescadores e pescadoras que estão em situação de insegurança alimentar, né? Assim, que estão passando fome mesmo, né? Falando bom português. A gente tem uma série de violações. Por exemplo, gente, assim que o rompimento ocorreu, a Vale ela tinha que dar os emergenciais, é o que a gente chama água bruta para os animais, água potável para os seres humanos, porque se dá água potável para os animais, eles têm diarreia, né? Enfim, uma série de coisas. Às vezes as pessoas não sabem desses detalhes, né, que são importantes. E a silagem, que é a alimentação dos animais. Essas comunidades rurais, gente, a gente sabe disso no Brasil inteiro, elas têm relações tradicionais e familiares, independente de serem com povos indígenas, povos quilombolas, quer dizer, ribeirinhos. A gente tem uma relação que é vizinho com vizinho ali, se ajudando e construindo, enfim. E aí ele chegava, vamos supor que a gente é vizinho, ele vinha para mim e me dava água potável, para você dava água bruta e silagem, e aí demorava para me dar a outra parte, demorava para te dar água potável, e isso gerava, inclusive, conflitos com a própria comunidade, né? Então, assim, a ineficiência da reparação desconstruiu relações familiares, né? De pessoas que estavam ali precisando daquilo para a sobrevivência. Você acha que, para finalizar, Júlia, você acha que a gente nem tocou no assunto de Mariana, que foi logo depois, né? Não, Mariana é primeiro. Foi antes, Isso. E uma outra catástrofe seria algo, né, horrível para essa população. Você acha que... e a gente sabe também que, às vezes, há uma retração da Vale, né, natural em sempre postergar para ela, né, brigar para ela. Você acha que essas indenizações chegarão a essas pessoas? Olha, eu espero que sim. Se a gente pensar, por exemplo, Mariana a gente teve agora, como Mariana foram o estado de Minas e Espírito Santo, ela federalizou, né? E aí agora a gente teve um novo acordo de Mariana, que é a Bacia do Doce, né? Do Rio Doce. E a gente está vendo as indenizações chegarem para os pescadores e pescadoras, né? Indenizações individuais liquidadas de forma coletiva. Então, um caminho há. O que a gente precisa é da justiça nesse processo, né? E a gente, alguns caminhos também de luta do povo. Acho que a organização do povo é importante nesse processo para a gente garantir a reparação. Bom, Júlia, foi um prazer receber você aqui com a gente, né? Uma conversa muito importante. Importante que a população saiba, né, dos riscos que ainda a gente corre e do impacto que essa tragédia teve, que a gente espera que não volte a se repetir, mas pelo que você falou, é questão de tempo, né? Isso, eu queria só trazer para vocês, gente, assim, só para a gente também, socióloga que sou, da gente evitar usar a palavra tragédia. O que aconteceu foi um desastre. E desastre, sim, quando a gente... Bem colocado. Quando a gente fala em desastre, dentro da sociologia, a gente está falando que é algo que pode... ser evitado. E que tem um causador, né? A tragédia pode ser natural. Então, é um desastre, e nesse caso, pelas pessoas atingidas, elas chamam inclusive de desastre e crime, né? Mas sociologicamente, usar o termo desastre ele é importante porque ele coloca politicamente também o que foi, o que aconteceu, né? E eu espero também que a gente possa ter outras conversas em relação a isso. A atividade minerária, por exemplo, aqui a gente tem atividade de petróleo, do petróleo, né? Tem. A gente tem, um importante assunto para o Brasil inteiro. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma conversa falando mais de Mariana também, de Ouro Preto e outros casos em relação à atividade minerária em Minas Gerais. Parabéns, Júlia, pelo seu trabalho, né? Ela que de campista virou mineira agora, né? Uai. Uai. Comendo um queijinho, né? Não, coisa boa. Comida mineira não tem igual, né? Léo, agradecer a presença da Júlia, que está aqui de passagem em Campos, né? E captamos ela aqui para fazer essa entrevista. Foi ótimo. Muito obrigado, Júlia.
Então tá, daqui a pouco a gente volta com mais notícia e música na medida certa aqui no Live Notícias. Live Notícias. Live Notícias. Rádio Live FM. Rússia faz o maior ataque aéreo a Kiev desde o início da guerra. Mais de 800 drones atingiram a capital da Ucrânia. Notícias internacionais. A Rússia lançou ontem o maior ataque aéreo desde o início da guerra contra Kiev, capital da Ucrânia. Ao menos 4 pessoas morreram. Pela primeira vez, um prédio do governo ucraniano em Kiev foi atingido por um bombardeio. Ainda não se sabe se o edifício foi diretamente bombardeado ou se foi atingido por destroços de um ataque nas redondezas. A Rússia confirmou o ataque e afirmou que a ofensiva teve como alvo fábricas de armamentos ucranianas, infraestrutura de transporte utilizada pelo exército da Ucrânia, aeródromos e arsenais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou também que conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre os ataques desse sábado e confirmou que a ofensiva russa causou danos no norte, sul e leste do país, incluindo as cidades de Zaporizhzhia, Kryvyi e Odessa, além das regiões de Sumy e Cherniv. Bem, enquanto a gente vê líderes falando em paz, né, a gente vê os ataques, né, e sempre aquela coisa, pode sempre sobrar para civil, né? É o que acontece lá em Gaza. Aí você tem morte de civis, às vezes, quando os exércitos estão buscando um alvo de um possível armamento ou de um possível terrorista, né, Léo? Nesse caso, se chegou até a capital e atingiu o prédio do governo, o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pode morrer num ataque desse. Perfeito. Rádio Live. Live FM. Você por dentro de tudo. A Alerj aprova projeto que garante ingressos populares em jogos de futebol no estado do Rio. Notícias estaduais. 8h45. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou na última quinta um projeto de lei que obriga os organizadores de partidas de futebol realizadas em estádios com capacidade igual ou superior a 35 mil espectadores a destinarem no mínimo 18% do total de ingressos à população de baixa renda com descontos. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação na casa, ainda sem previsão. De acordo com o projeto, o valor do ingresso social não poderá ultrapassar 1,5% do salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. Dessa forma, se entrar em vigor ainda esse ano, a entrada popular poderá custar R$ 22,77. O projeto também estabelece que a Federação de Futebol do Estado só poderá receber 1% da arrecadação bruta obtida com a venda de ingressos da partida. Em caso de descumprimento, os organizadores estarão sujeitos a multa equivalente a 20% da arrecadação, além de impedimento de utilização do estádio por até 6 meses em caso de rescindência. Segundo o autor, a medida busca resgatar o caráter democrático do futebol fluminense. E como é que vai ser medido isso? Até que ponto a pessoa vai provar que ela tem de baixa renda e que ela pode comprar um ingresso? Pois é, provavelmente vai ter que ter uma declaração de salário, né, de uma inclusão do CAD único, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, a ideia é positiva, porque, de fato, Paulo, o futebol se elitizou muito. Hoje, você ir no Maracanã, no jogo do Flamengo, por exemplo, é caríssimo. Eu lembro da geral. Sabe que quando eu estudava na UERJ, Léo, eu esperava, porque com 30, 25 minutos do segundo tempo, abriam-se os portões e nós íamos para geral do Maracanã. Você sabia disso? Era baratinho, né? Você sabia disso, cara? Que abriu os portões? Abriu os portões. Foi nessa que eu cheguei a ver ainda Boca Juniors e Flamengo, Zico contra Maradona. Em 81, no Maracanã. É história isso aí, hein? É. Live. Esporte. Bem, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino após derrotar o Japão por 3-7-2. Parciais de 12-25, 17-25, 25-19, 29-27 e 16-18, ontem de manhã em Bangkok. O Brasil tinha perdido para a Itália também num jogaço, né, no tie-break decidido, né, e a gente acabou ficando com bronze, né, Léo? A Itália derrotou o Brasil na semifinal e foi campeão ontem, vencendo a Turquia, uma partida também disputada, venceu a Turquia ontem por 3-7-0. Não, 3-7-2. 3-2, isso. Foi um tie-break louco com a 3-7-2. Turquia, né? Que chegou à final pela primeira vez. A vitória da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães teve como destaque a brasileira Gabi, a maior pontuadora da partida com 35 pontos e eleita a melhor ponteira da competição.
o título da competição, como falamos, ficou com a Itália, que derrotou a Turquia por 3-2. E o nosso querido Bortoleto tá bem, mas o Verstappen, né? Depois de 8 corridas, ele voltou a subir no topo do pódio da Fórmula 1, líder praticamente de ponta a ponta. O holandês venceu o GP da Itália ontem, Léo. É isso aí, a partir depois ele fez uma pole position no domingo, venceu de ponta a ponta, né? Controlou a prova, ficou na frente do Lando Norris e do Oscar Piastri, o australiano. Bortoleto chegou em 8º, né? E foi beneficiado com a punição do Kimi Antonelli. Então ficou Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro da McLaren, Charles Leclerc da Ferrari ficou em quarto, Bortoleto em 8º. Bortoleto tudo bem na sua primeira temporada na Fórmula 1, Paulo. E já pontuando em 4 provas ou 5? Boa pergunta, mas ele tem o desempenho dele cresceu ao longo da competição, ele tem ficado na frente do seu companheiro de equipe. Só ele tá no grid como 7º lugar, né? Na frente, atrás apenas das Ferraris, né? Das duas Ferrari, McLaren e também a outra equipe, né? A Red Bull, a né? Red Bull, ou Verstappen. seja, é um carro, né, que não é tão bom e ele está trazendo resultados incríveis, né? Talvez o Bortoleto ano que vem esteja em outra equipe, hein? Ele tá com contrato no ano que vem. Fala, Léo. Ele tá com contrato? Não, ele tem contrato para permanecer nessa equipe no ano que vem, a Sauber, e a Sauber vai mudar de nome, tá? Ela vai virar... Depois eu trago informação, mas uma marca famosa de carro. É um motor mais forte também, não é? Vamos ver. Se você estiver Live FM. Bom, vamos lá, são 8 horas e 54 minutos e mais uma notícia aqui para vocês. O artista fidelense participa de exposição no Centro de Artes Hélio de Sica, no Rio de Janeiro. O artista Alexandre Muri vai participar da exposição terceira chamada Programa Hélio Oiticica, em cartaz no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. A inauguração da exposição aconteceu ontem, Léo. Isso, o espaço criado para preservar e difundir a obra de Hélio Oiticica, um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira e referência internacional, recebe a obra de Muri intitulada O Anjo do Lar, que é uma releitura de uma pintura de Max Ernst e dialoga também com a obra de Oiticica. A exposição até dia 27 de setembro, fica em cartaz até dia 27 de setembro, com funcionamento de 10 da manhã até as 6 da tarde, no centro, que fica na rua Luiz de Camões, 68, na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, capital. Bem, e Paulo, só para informação, para complementar aqui, a equipe do Bortoleto, a Sauber, vai virar Audi. A Audi, que é o carro de luxo da Volkswagen, né? Vamos dizer assim, Isso né? aí. Agora, bem, estamos chegando ao final do Live Notícias dessa segunda-feira, dia 8 de setembro. E você vai conferir na íntegra, depois da entrevista feita hoje com a Júlia Barbosa, falando sobre Brumadinho, os impactos ambientais e sociais, né? Daquele desastre natural, desastre que aconteceu lá em Minas Gerais, como Mariana também. E amanhã estamos de volta aqui, sempre de 7 às 9, não é isso, Léo? É isso aí, trazendo música e informação na medida certa para você. Até amanhã, Paulo. Bom dia. Valeu, então. Rádio Live, onde você estiver.